predestinados a vencer. Nós fomos predestinados a vencer. Você recebe isso? Diga amém. Você entende isso? Nós não estamos falando aqui, ou seja, doutrina da predestinação. A gente fala essa palavra numa igreja, o pessoal já fica meio ressabiado, caramba, o que vem? Mas, na verdade, nós vamos trilhar nas páginas da Bíblia e ver que realmente nós fomos predestinados a vencer. E somos predestinados a vencer mesmo em Cristo. Deus, Ele, quando arquitetou o ser humano, Ele fez com esse propósito, de que o ser humano fosse vencedor em todas as áreas da vida, né? E isso é um plano e propósito de Deus ainda para a vida do homem. Portanto, Deus quer que você vença, e Deus te constituiu em Cristo Jesus predestinado a vencer. Você diz amém isso aí? Eu quero ler com você uma passagem. Você não precisa abrir sua Bíblia, é exatamente isso que está escrito, dependendo da versão que você tem. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: o apóstolo Paulo fala isso àquela igreja. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você diz amém? Amém. As mulheres podem falar isso? Graças a Deus. Os homens agora, graças a Deus. Todos juntos agora, graças a Deus, porque em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua unção, a inspiração do Teu Espírito Santo, para que nós possamos falar tão somente aquilo que vem, que flui do Teu coração para a igreja nesta manhã, e que essa palavra possa nos edificar, em nome do Senhor Jesus, e que você diga amém. Quando o apóstolo Paulo ele fala isso à igreja de Coríntios, ele é enfático em dizer o seguinte: ele podia falar simplesmente graças a Deus que é em Cristo, né? Às vezes, mas ele é enfático em dizer o seguinte: sempre em Cristo, nós sempre somos conduzidos em triunfo. Nós fomos chamados para vencer sempre. Ah, pastor, você está sendo arrogante. Não, mas a Bíblia diz isso a meu respeito e a seu respeito. Se você crê nisso, você se agarra a essa verdade, que isso vai se consolidar na sua vida como algo verdadeiro. Você entende o que eu estou dizendo? A Bíblia diz isso. Paulo ele é enfático, ele não deixa margem para a gente pensar diferente disso em nada. Nós sempre seremos conduzidos em triunfo se andarmos em Cristo, se estivermos com Cristo. E essa é a vontade de Deus para nós. E antes de nós entrarmos num texto que eu vou passar para vocês aqui, nós vamos ler e meditar um pouquinho em cima dele, que é um texto, na verdade, de Josué, eu quero voltar um pouco com vocês para a gente pegar o contexto histórico, o contexto para que nós possamos, então, entender o texto de maneira correta. Na verdade, nós vamos falar hoje um pouquinho, o texto de Josué que a gente vai estar vendo daqui a pouco, é um texto quando Josué agora assume o comando do povo de Israel para assumir a terra de Canaã. Mas, na verdade, essa história começa bastante tempo atrás. Deus, ele chama Abraão, começa lá em Abraão, Deus chama Abraão, e Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, uma terra que eu te levarei. Eu constituirei ali como um vencedor, você será alguém próspero, você será pai de grande nação. E Abraão, então, debaixo de uma promessa de vitória, ele sai em fé, confiante. E Deus abençoou muito a vida de Abraão naquele lugar. Você conhece a história e você sabe que de Abraão, ou seja, vem Isaac. Isaac também prospera naquela terra. Isaac, a Bíblia diz que no meio da crise, ou seja, onde havia seca, Isaac, ele cavava os poços e a água brotava e Deus o abençoava. E as pessoas, porque ele tinha, ou seja, a unção, a marca, a bênção de Deus sobre ele, exatamente como você e eu temos. Tivemos depois, vindo a geração que vem, é a geração de Jacó e Esaú. E nós vemos ali em Jacó a nação israelita começar a ser constituída, ou seja, ele tem aqueles filhos todos e tal, e você conhece que a história que um dos filhos era José. José agora era alguém que o pai amava, o pai admirava, era um cara íntegro, e os irmãos começaram então a ficar com ciúme de José.
e começaram a tramar contra ele, queriam tirar a vida de José por ciúmes, mas ele acabou sendo levado ao Egito e foi para onde ele ficou como escravo durante um bom tempo. Na verdade, Deus havia prometido algo a José. Deus havia dado sonhos e visões a José. E por conta dele ter falado isso a seus irmãos e até seu pai, eles ficaram meio insatisfeitos com algumas coisas que ouviram de José. E acabou que José, você conhece a história de José, ele foi parar no Egito como escravo, começou a prosperar naquele lugar e mais uma vez recebeu uma nova rasteira, na casa de Potifar. Ele é caluniado, volta para a prisão de novo, até que ele, na prisão, Faraó tem um sonho e ele agora é chamado para interpretar o sonho de Faraó. E Deus em José, ou seja, ele começa a abençoar a nação de israelita, porque José passa a ser agora o segundo homem no Egito, depois do Faraó. Ele passa a ser o primeiro-ministro do Egito. E Faraó fala: olha, somente eu estarei acima de José, tudo passará pela palavra, pela mão de José. E Faraó então resolve abençoar a família de José, que chega do Egito para uma terra, que chega de Israel, ou seja, uma terra que estava em seca, para uma porção de terra chamada Gósen. Era o melhor da terra do Egito. Eles são agraciados, são presenteados. E ali no Egito eles cresceram. O povo de Israel cresceu naquele lugar. Na verdade, Deus usou o Egito para que a nação israelita pudesse se expandir. E Deus abençoou tanto aquela nação que a turma do Egito começou a olhar: caramba, esses caras estão se multiplicando muito, são cada vez mais fortes, são cada vez mais numerosos, e agora a gente precisa fazer alguma coisa, porque daqui a pouco eles são mais poderosos do que nós. E aí começa uma perseguição, e o faraó começa: não, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos matar todos os meninos que nascerem da nação israelita. Só viam as meninas, Então a primeira ordem foi que as parteiras matassem os meninos, e elas não obedeceram a Faraó. E num segundo decreto, o Faraó determina o seguinte: todo homem que nascer seja lançado nas águas do Nilo. O Faraó faz isso para conter, ou seja, a expansão que o povo estava tendo, o povo de Israel. E daí, ou seja, ele começa a perseguir o povo é levado cativo, agora é submetido a trabalhos forçados, o povo agora já não é, ou seja, um povo que está no local como um povo abençoado, como família de José, mas Faraó agora vê o povo de Israel como um povo que, se por um lado era um povo que estava ali no Egito debaixo de uma legalidade, porque eles haviam sido convidados, era um povo que representava uma ameaça. Eles começam a oprimir o povo agora é submetido a trabalhos forçados, e o povo começa a clamar a Deus, e Deus vê, a Bíblia diz isso no início do livro de Êxodo, Deus escuta o clamor do seu povo, e Deus agora resolve trazer um libertador. Esse libertador, Moisés. Moisés foi jogado nas águas do Nilo. Ele nasceu na época de um decreto desse, que as crianças, os meninos, deveriam ser jogados nas águas do Nilo. E o nome Moisés quer dizer tirado das águas. Ele foi tirado das águas. Deus poupou a vida de Moisés. Moisés recebe uma educação real. A Bíblia vai dizer que Moisés cresceu debaixo de toda a ciência. Ele foi ensinado exatamente como seu irmão de criação, Faraó. O Faraó filho, vamos dizer assim, ele recebeu a mesma educação, cresceu no palácio, mas por de repente ver que um irmão seu israelita estava sendo maltratado agora, o que ele faz? Ele acaba matando um egípcio, e ele sabia que aquilo poderia tirar a vida dele, e ele é obrigado a fugir dali, e passa 40 anos da sua vida num deserto. E Deus então agora chama Moisés: Moisés, eu quero que você vá lá no Egito e libere meu povo. Moisés: Senhor, mas como é que eu posso fazer isso? Deus, não, vou te capacitar, eu vou te abençoar, os meus poderes estarão contigo. E ele então resolve e volta para aquela região, e ele vem trazer o povo do Egito. Ele, naquele local, é usado por Deus, porque se por um lado ele tinha certeza de que Deus iria fazer as coisas, Faraó resiste, e Deus começa a mandar as pragas. Você conhece essa história? Está comigo? Diga amém. Conhece isso aí? História todo mundo, até a novela que está passando agora. É novela ou seriado, Vivian? Novela. Então, a novela... Você sabia que a escritora
dos 10 mandamentos aqui da igreja? É sério, cara. É sério mesmo. Então, guarde isso aí. Isso aí a gente foi chamado para influenciar, gente, as pessoas. Né? E passar essa visão de que Deus é Deus, de que Deus faz coisas tremendas e que Deus é por nós. Você crê nisso? Diga amém. Mas então Moisés, depois de todo aquele processo, né, Deus manda as pragas sobre o Egito. Moisés passa com o povo a pé seco sobre, né, Deus abre o Mar Vermelho e Moisés, então, ele passa com o povo e agora eles vão para a Península do Sinai. E ficam ali por volta de 1 ano e 8 meses aproximadamente. E Deus ali naquele momento, ele se preocupou em preparar aquele povo para tomar posse da terra de Canaã. Naquele deserto o povo foi dividido em tribo, foi feito um censo, a contagem das pessoas, olha, a tribo tal tem tantos homens, assim, assim. Naquele deserto Deus dá a lei a Moisés e ao povo de Israel. Na verdade, a lei que eles recebem, Deus estava querendo criar, ou seja, mudar a mentalidade daquele povo, um povo que era escravo, e Deus estava querendo colocar na cabeça deles agora uma condição de vencedor. A lei estava atrelada à obediência, mas Deus tinha uma palavra: olha, se vocês fizerem exatamente o que eu estou falando, se vocês andarem nos meus caminhos, eu vou abençoá-los. Vocês serão cabeça, não cauda, vocês vão tomar posse, eu lhes darei a terra. Deus estava querendo mudar a cabeça de um povo que nasceu para ser escravo. Era filho de escravo, neto de escravo, um povo que não pensava em ser uma nação livre. E é esse povo que Deus está querendo mudar a mente. Deus então dá uma palavra. E depois de 1 ano e 6 meses, 7, 8, por aí, eles partem em destino à terra de Canaã, param num lugar chamado Cádiz Barneia. E Deus deu uma orientação a Moisés: Moisés, manda 12 homens aí, um representante de cada tribo, esses caras vão espiar a terra. E lá eles vão ver aquilo que eu prometi ao povo de Israel e a terra de vocês. E eles foram, né? E entre eles foram José e Calebe, entre esses 12 homens. E o resultado você sabe, né? Infelizmente não foi nada agradável. Na verdade, daqueles 12 espias, 10 olharam a terra e se maravilharam. Realmente essa terra mana leite e mel, que era um sinal de bênção e prosperidade. Era um termo que a Bíblia usa para falar sobre isso. A terra é linda, dá bons frutos e realmente tem campos maravilhosos. Só tem um problema naquela terra. Tem os habitantes da terra que são guerreiros, tem fortalezas ali, e se nós formos lutar com eles, certamente nós morreremos. 10 daqueles homens voltaram com essa ideia. E você sabe que o povo, né, o povo vai sempre com a maioria. Esse é né, o povo está sempre com a maioria. Eram 12 espias, 10 voltaram que não ia, dizendo que não ia dar, o povo acabou assumindo aquilo como verdade. Daqui a pouco todo o povo estava dizendo isso: não vai dar, não vai dar, nós morreremos no deserto. Deus nos tirou do Egito e agora nós vamos morrer aqui nesse deserto. E eles foram reclamar com Moisés, e lamentar com Moisés, e murmurar com Moisés, até que Deus fala assim para Moisés: Moisés, avisa essa galera, então tudo bem, já que vocês estão falando tanto que não vão conseguir, né, conforme vocês falaram, os meus ouvidos, assim vai acontecer com vocês. Nenhum homem, ou seja, dessa geração, com mais de 20 anos, entrará na terra de Canaã, exceto Josué e Calebe, que creram, que acreditaram. E eles começaram então uma peregrinação. O povo começa uma peregrinação no deserto que leva mais 38 anos e alguma coisa. Totalizaram 40 anos no deserto. Na verdade, Deus nunca planejou que o povo passasse pelo deserto. Deus queria dar a terra de Canaã num primeiro momento. Não entraram porque não creram, porque tiveram medo, porque não entenderam, não confiaram na palavra de Deus, na promessa de Deus. Que Deus já tinha feito muitos sinais. Deus já tinha, né, o mar vermelho se abriu. Né, Deus sustentou o povo no deserto. Mas mesmo assim o povo não acreditou. E eles começam então uma peregrinação. E ao final dessa peregrinação, né, totalizando 40 anos rodando naquele deserto, o povo novamente, ele está à beira do Jordão, e Deus então mostra a Moisés a terra, e Moisés, ele morreu. E assim acaba o livro de Deuteronômio. Moisés falece, e o povo, com certeza, naquele momento, se sentiu órfão de um líder, de um ícone, de alguém que para eles, era a pessoa que deveria introduzi-los na terra de Canaã. Moisés para o povo era o cara, né? A Bíblia vai dizer que não houve profeta como Moisés. E de repente, quem vai ser o líder de Israel? Quem vai liderar a campanha? E Deus chama
Josué nesse momento. Josué era filho de escravo, né? Era escravo, filho de escravo, neto de escravo, não teve nenhum tipo de educação para ir à guerra, muito pelo contrário, foi alguém que sempre serviu como escravo, alguém que não tinha ou não foi preparado. Moisés foi diferente, né? Deus promoveu, Deus trouxe a Moisés uma educação, ou seja, Moisés aprendeu sobre liderança, aprendeu sobre talvez táticas de guerra, porque ele aprendeu tudo aquilo que o faraó tinha aprendido. Seu irmão, foi a mesma educação. Já Josué não tinha nada disso. Eu imagino que Josué, ele deve ter falado: Senhor, e agora o que eu vou fazer? Quem é que vai ser? E de repente Deus vai, chama Josué. Eu quero ler com você aqui Josué capítulo 1. E Deus chama esse cara, que era um escravo, que talvez se achasse incapacitado para cumprir aquela missão. E Deus fala o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus determina, perceba que Deus determina que Josué assumisse o comando, mas Deus é claro: quem está dando a terra sou eu. Todo lugar que pisar, ele começa a fazer promessas de Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Ninguém, Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu, Josué, farás esse povo herdar a terra que sobre o juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo a lei, a palavra, a direção de Deus, a orientação de Deus. Você pode entender como lei ali. Que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andar. Deus está falando assim para Josué: se você andar segundo a palavra, você vai ser bem-sucedido. Na verdade, Deus coloca uma condição para Josué. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Você pode dar uma glória a Deus? Deus fala isso para Josué. E o cara estava ali, né? Meu Deus! E agora, né? E Deus vem com essa palavra. É uma palavra de ânimo, uma palavra de força. Uma palavra onde Deus se compromete com Josué, face a face. Os dois ali falando. Deus se compromete. Josué, eu estou te escolhendo para isso. Você vai levar esse povo nessa direção, e quem vai dar a terra sou eu. Não se preocupe, porque eu estarei contigo. Eu te abençoarei. Então somente confie, então somente ande segundo a minha orientação, segundo a minha palavra, porque tudo te irá bem. Você será bem-sucedido em tudo. Não haverá limites para você. Onde pisar a planta dos teus pés, isso será teu. Se você andar dos meus caminhos, se você guardar aquilo que eu estou te orientando, fizer as coisas do jeito que eu estou te passando, então Deus sempre... Em todo momento, se você pegar a história de Gênesis e Apocalipse, a história bíblica, você vai ver que Deus preparou o homem para reinar. E foi assim na criação. Deus, quando criou o homem, Ele fez segundo a sua imagem e semelhança. O que Ele falou? Tem esse cara o quê? Domínio. Seja esse cara abençoado. Seja ele, ou seja, tem ele as suas necessidades supridas. Deus sempre intencionou que o homem desse certo, que nós dessemos certo. Homem, digo, raça humana, homem, mulher, Deus quer que você dê certo. Você diz amém isso aí? Deus não tem nenhum propósito em que as coisas na sua vida comecem a falir, a dar errado, muito pelo contrário. Quando você está sendo abençoado, né, você na verdade está glorificando a Deus, você está mostrando para o mundo que Deus está contigo, que Deus está te fazendo prosperar, ainda em meio à crise. Que Deus pode fazer isso. Deus te chamou para isso. Nós fomos chamados
para a vitória. Nós somos predestinados a vencer. Você diga amém isso aí? Fala para o seu irmão, você foi predestinado a vencer. É isso aí. Foi mesmo, né? A gente está vendo a Bíblia aqui. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, pastor, espera aí. É possível que mesmo sendo eu predestinado a vencer, é possível que eu não vença? É possível. É possível. E logo, ou seja, seguindo, a gente vai ver aqui que Josué chega, né? Eu não coloquei esse versículo aqui, mas Josué, ele passa com o povo pelo Jordão, e o mesmo milagre que Deus faz no Mar Vermelho, Deus faz agora no Jordão. O povo passou no Mar Vermelho a pé seco, e agora no Jordão também o povo passa a pé seco. O Jordão, na verdade, como todos aqueles rios ali, né, para aquelas nações, eram vistos como, né, o Nilo, por exemplo, era uma entidade espiritual, ou seja, né, então dali eles achavam a fonte da vida, então eles cultuavam até o Nilo, e para aquele povo de Jericó, o Jordão era uma barreira natural que lhes protegia. Eles jamais pudessem imaginar que alguém viria por ali, porque embora o Jordão não seja um rio muito largo, ele era um rio que, a Bíblia diz, né, estava em época de cheia, as águas pela ribanceira. Ele é um rio muito veloz, porque ele é muito íngreme. Então o povo não ia conseguir passar. E Deus então para o rio, eles passam todos, e agora o povo está na frente de Jericó. Jericó é a cidade mais fortalecida daquela região. E Deus começou dando àquele povo a posse da cidade mais fortalecida, né? Para demonstrar que realmente ele era o Senhor, ele estava com ele. Diz, ora, Jericó estava rigorosamente fechado. O povo passa o Jordão. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, Deus dizendo que Ele que é o autor da vitória, Ele briga por nós, Ele quem nos traz a bênção. Ele diz, olha, entreguei na tua mão Jericó, os seus reis, né, o seu rei e os seus valentes. Deus mostra para a gente que a bênção vem dEle. Deus quer mostrar para Josué e para o povo o seguinte, olha, vocês estão chegando, mas quem está entregando esses caras para vocês sou eu. Então entenda que as suas possibilidades e as nossas possibilidades, como filhos de Deus que somos, você diz amém isso aí? Amém. Não estão alicerçadas na nossa força, mas na força dele em nós. Era exatamente isso que Deus estava falando para Josué. Josué, vocês vão arrebentar, vocês vão tomar posse, vocês vão possuir a terra prometida, porque eu estou entregando a vocês. Não é pela sua força. E a gente precisa entender que nas batalhas que a gente tem no dia a dia, que são muitas, eu tenho certeza, se nós fôssemos aqui ficar enumerando cada luta que todos nós temos aqui, né, a gente ia passar um bom tempo aqui, mas isso Jesus falou para a gente, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se nem na vitória dele você e eu venceremos também. Você crê nisso? Nós somos predestinados a vencer, porque ele já venceu. Só existe uma forma da vitória, na verdade, não se estabelecer na sua vida. Uma forma. Quando você sai daquilo que Deus estabeleceu para você. Você foi chamado para vencer, você foi chamado para prosperar, mas nós temos uma participação nisso. Não é uma participação de obra, ou seja, eu não estou falando que se eu fizer eu vou ser abençoado. Não, a nossa participação aqui é não sair daquilo que Deus planejou para mim. A minha participação no processo é não me desviar da palavra. Se Deus mandou eu ir por ali e fazer assim, a minha participação é fazer dessa forma. Porque senão a gente vê que a segunda cidade, Josué conquista a cidade de Jericó, e logo a segunda cidade, a gente vê que eles acabam sendo derrotados por um exército simples, um exército de poucas pessoas, um exército que eles nem foram com todos os homens, mas eles foram derrotados, porque Deus falou o seguinte, olha, não pegue nada lá em Jericó. E aí um camarada chamado Acã, né, chegou lá e tal, e fazendo aquela vistoria no final da guerra, ver se tem alguém viu uma capa bonita, caramba, isso aqui daí vem certinho, é o meu número, já pegou, né? Depois viu assim uma bolsa de prata e tal, umas moedas, pegou também.
fazendo aquilo que Deus falou para ele não fazer. Isso fez com que o exército perdesse aquela guerra. Deus não planejou que o exército perdesse nenhuma batalha ali, mas eles perderam porque deixaram, ou seja, saíram daquilo que Deus estipulou para eles. Então, a única maneira de nós não sermos abençoados, favorecidos, chegarmos a uma posição de vencedor e conquistar, é quando eu saio daquilo que Deus estabeleceu para mim. Pastor, é possível? É. Aquele exemplo do jovem rico, por exemplo, no Novo Testamento, ele retrata bem isso. Marcos capítulo 10, ele fala sobre isso. Aquele jovem rico chega a Jesus e fala o seguinte: Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus falou o seguinte: você conhece os mandamentos? Conheço, pratico os mandamentos, eu honro meu pai e mãe, eu faço isso, eu não adultero e tal. E Jesus falou o seguinte: olha, então você vende tudo que você tem e me segue. Jesus fala assim para ele: vem comigo. Aquele camarada olhou então para suas posses e falou o seguinte: cara, não vou fazer isso. E ele ficou conhecido na Bíblia, ou seja, como o jovem rico que amou mais o dinheiro do que Jesus. Talvez a história dele tivesse sido diferente se ele de fato cumprisse aquilo que Jesus tivesse pedido a ele. E Jesus só pediu o seguinte: faça isso. Ele deixou de ser abençoado porque ele não fez conforme Jesus havia lhes dito. Então, o povo se retrata, a situação é organizada e Josué começa a conquistar uma cidade após a outra, tudo conforme Deus havia prometido. No capítulo 21 do livro de Josué a gente vê isso. Nenhuma das promessas falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel, tudo se cumpriu, tudo se cumpriu, tudo se cumpriu. Creia, Deus é fiel. Você pode dizer amém? E vai cumprir as promessas dele na sua vida. A igreja de Coríntios, Paulo fala o seguinte: olha, para cada uma das promessas de Deus, você tem o sim e o amém. E a promessa de Deus, acredite que Deus está contigo. Acredite que Deus está contigo. Isso é um testemunho que está sendo dado no livro de Josué, de como Deus foi bom, de como Deus foi fiel, de como Deus fez Josué e o povo vencer quando eles se posicionaram. E Deus quer nos fazer vencer quando eu me posiciono da maneira correta. Eu vou ser um vencedor em Cristo Jesus, ou seja, o potencial já está em todos nós, o potencial da vitória. Mas se eu não me posiciono corretamente, eu posso deixar de usufruir do melhor de Deus para mim. Está entendendo isso aí, irmãos? Tem uma parte minha nisso. Falando de vitória, Paulo falando ainda a Coríntios, graças a Deus, diz ele, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que sempre nos dá vitória anteriormente. Ele continua falando à igreja de Éfeso: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Diga: vencido tudo. Caramba, é possível que venha o dia mau? É possível. Paulo diz aqui: sejam revestidos da armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Mas vocês vão vencer tudo. Porque você foi predestinado a vencer. Você recebe isso aí? Diga amém. É isso aí. Em todas essas coisas, Paulo falando ao Romano vai dizer: porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você recebe isso? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você é mais que vencedor. Aleluia! Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é predestinado a vencer e a reinar. Deus já te fez uma pessoa vitoriosa e Ele te predestinou para isso. Você foi predestinado a vencer. Se você pega desde, Abraão foi um vencedor, Isaac foi um vencedor, José foi um vencedor, Davi foi um vencedor, Daniel foi um vencedor, Jesus foi um vencedor. Irmãos, essa é a palavra de Deus para nós, essa é a mensagem da Bíblia. Ninguém está dizendo aqui que nós não teremos aflições e lutas, mas Deus te constituiu para vencer, e você precisa estar com isso no teu coração. Você diz amém? Amém. É isso aí, muito bom. Então, eu queria bater um papo para deixar mais prática. E nós entramos aqui numa parte conceitual.
Eu quero que você entenda que você é um vitorioso. Não porque o pastor está dizendo, mas porque a Bíblia diz. A gente está mostrando para você os versículos bíblicos, né, que corroboram essa fala, que corroboram essa argumentação. Na palavra de Deus, você tem todo o respaldo para dizer assim: eu sou um vencedor. Ele me fez mais do que vencedor sobre todas as coisas. Esse é o ensino. Desde o Antigo Testamento, Deus trata com seus filhos dessa forma. E no Novo Testamento, isso então, né, Deus escancara essa janela para a gente. Você é um vitorioso em Cristo Jesus. Mas a gente falou um pouquinho que é possível que nós, ou seja, deixemos de desfrutar do melhor de Deus se a gente acabar indo por caminhos que não são os caminhos que Deus quer. Nós vimos isso lá no Antigo Testamento. E eu quero, para deixar mais prática hoje a nossa palavra, eu queria fazer com vocês, eu escolhi 5 assuntos para tratar com vocês, né? Então, eu coloquei aqui, fazendo a minha parte nesse processo, né? 5 passos para eu conquistar a minha vida vitoriosa, para a gente alcançar essa vitória que tem. E eu vou pedir que você, quem tem mão, levanta aqui assim, ó. Dá um teólogo aí para mim. Isso, deixa eu ver se está acordado. Amém. Nós vamos fazer uma dinâmica e você vai usar os seus dedos, tá bom? 5 passos, cada um desses passos vai ser representado por um dedo, tá bom? 5 passos, cada um desses passos será. Eu podia falar de muito mais coisas aqui, eu vou falar de 5, tá bom? E o primeiro passo que eu queria trazer para vocês hoje, para a gente botar a coisa mais prática, é o primeiro dedo. Esse dedo é o que você tem aonde? Na sua carteira na sua? Então, o primeiro passo que eu estou intitulando, nomeando aqui, é o passo da identidade positiva. Você precisa trazer contigo uma identidade positiva. E quando você olhar desse dedo aqui, você olhar da sua carteira de identidade, você precisa se lembrar de que Deus quer que você tenha uma identidade positiva. Não há vencedor ou vencedoras que não tenham uma identidade positiva. Não há vencedor ou vencedoras que tragam consigo um sentimento de menos-valia, que não se ame, que não se aceite. Não há. Ah, pastor, você já está falando de psicologia, né? Não é nada disso, a gente está falando da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz isso. Uma identidade positiva, ela é fruto de quando eu descubro, ou seja, eu descubro quem realmente eu sou em Cristo, eu descubro aquilo que Ele fez pela minha vida, então eu começo a me aceitar primeiro, porque eu sei que eu sou valioso para Deus. Você está entendendo isso aí, meu irmão? Então não deixe nunca que nada diferente disso tente ganhar espaço no seu coração. Nenhum tipo de sentimento de inferioridade. Ah, ninguém gosta de mim, as coisas que eu faço não dão certo. Não deixa isso ganhar espaço no seu coração, muito pelo contrário. Se ame. Eu estava falando no primeiro culto aqui de manhã, que eventualmente, a minha esposa ela sempre fala isso para mim, né? Mas eu estou fazendo a minha barba de manhã e tal, aí eu olho para o espelho e falo assim: mas que rapaz bonito, né? É isso aí, irmãos, para mim, né? Eu tenho, você pode até não achar, mas eu me acho aí. A minha esposa acha, não acha? Ela Mas você precisa se ver como alguém de valor. Você precisa se aceitar, né? Do jeito que você é, do jeito que Deus te fez. Ah, eu sou muito baixinha. Meu irmão, você é uma bênção, né? Deus te fez assim, você é menina dos olhos do Senhor, né? Então, quando eu olho as coisas que eu faço, eu preciso me aceitar. Eu preciso ter felicidade naquilo que eu produzo, naquilo que eu boto a mão. Eu preciso pensar que vai dar certo. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Se você não for o primeiro a se defender nesse aspecto, ninguém vai fazer isso por você. Está entendendo isso que eu estou falando? Então se ame primeiro. Tenha uma identidade positiva a seu respeito. Então você precisa construir essa identidade. Né? Deus te vê como uma pessoa de valor sempre, em Cristo Jesus. Ele não está preocupado com as suas debilidades, né? Se você é assim ou assado, Ele te vê como uma pessoa de valor. E se você não acreditar em si mesmo, ninguém vai acreditar em você. Veja o que diz a palavra de Deus. Gênesis: também disse Deus, façamos o homem o que é a nossa. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você crê nisso? Olha só. Isso aí já te dá um caramba, cara, eu sou a imagem e semelhança de Deus.
Então você precisa guardar isso no teu coração. Deus te formou a imagem dele. João vai dizer para a gente o seguinte: olha, assim como ele é, nós somos nesse mundo. E aí, você fala que, meu Deus, olha, ele é santo, ele é justo, ele é filho, ele é abençoado. Então você, por intermédio de Jesus, faz jus a tudo isso na sua vida. Aí você precisa se ver diante de Deus como filho, como abençoado, como justo, como favorecido, protegido, aquele que é mais que vencedor, próspero, curado, aquele que deu certo. Você precisa agarrar isso. Você precisa manter essa identidade. Nós não podemos, irmãos, ser crentes. Já viu aquele crente que você olha assim, você fala, né? Bom dia, a pessoa já, bom dia, então já começa a despejar meio mundo de problema para você. Não, meu irmão, luta todo mundo tem. Mas se ame, saiba que Deus está contigo, você é valoroso para o Senhor. Você diz amém isso aí? Recebe essa palavra? Você precisa ter uma identidade positiva. Você diz amém? Entende isso? É isso aí. Diz assim a palavra: filhinhos, vós sois de Deus e tendes o quê? Você é mais que vencedor, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo, ou maior é aquele que está em você, meu irmão. Não há nada que possa te subjugar. Você tem o Senhor, você é filho de Deus, o Espírito Santo habita em você, e você vai passar pela dificuldade, e vai vencer, e quem crê nisso, diga amém. É isso aí. Eu preciso trazer, investir uma identidade positiva a meu respeito sempre. Você pode dizer isso comigo? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho, eu posso. É isso aí, para ensaio foi excelente. Agora vamos falar com convicção? Vamos lá. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Essa é a identidade que você deve trazer a seu respeito. Eu posso. Nele, ele me constituiu como filho. Eu sou cheio do Espírito de Deus. A autoridade do Senhor está sobre mim. Eu tenho direito a ter uma família abençoada. Eu tenho direito a ter um trabalho abençoado, que me agrade, que atenda às demandas da minha família, porque a Bíblia diz que ele me colocará por cabeça e não por cauda, e ele é fiel à sua palavra. Querido, Deus vai te fazer vencer. Bom, guarda isso no teu coração. Então, o dedo da identidade positiva. O segundo dedo é o dedo da... Isso aqui não é o dedo da acusação, né? Que tem gente que só usa esse dedo para acusar. Esse é o dedo da direção. Então, pessoas vencedoras são pessoas que entendem a direção certa, correta. Deus te chamou para ser um vencedor. Deus te predestinou a isso. Mas você precisa ser, ou seja, andar na direção correta. Enquanto Josué andou na direção correta, Deus o abençoou. Mas bastou alguém sair daquilo que Deus falou, que eles perderam a batalha. Então ande na direção correta. Faça realmente, se esforce para isso. E a gente tem dois faróis, duas colunas, dois pilares que vão nos ajudar, que são fontes seguras de direção. A primeira delas é a palavra de Deus. Então esse livro, a Bíblia, ele tem promessa para todas as áreas. Tudo que é área, se você está com uma situação na área familiar, aqui fala sobre isso. De relacionamentos também fala. De prosperidade, de saúde. A Bíblia é um livro que abrange todas as áreas. A palavra de Deus, ela tem resposta para você. Busque a resposta na palavra de Deus. Não se guie pelas circunstâncias, não se deixe dominar pelas circunstâncias. Ande segundo aquilo que a Bíblia diz, porque quando nós andamos conforme a Bíblia diz, a vitória chegará. E a gente viu isso com o povo de Israel conquistando a terra de Canaã. Estão percebendo isso aí, irmãos? Eu não posso andar conforme as circunstâncias. Como eu falei com vocês há pouco tempo, a primeira geração de israelita, ela agiu com base nas circunstâncias e não viram a terra prometida. Deus quer que você siga aquilo que a Bíblia diz. A direção de Deus está aqui. E outra direção que você precisa guardar é a direção do Espírito Santo. Você, no Antigo Testamento, o homem não tinha o Espírito Santo nele, mas você tem. Você é um filho de Deus que possui o Espírito Santo em você. E Deus, ele te orienta pelo Espírito Santo. Ele traz paz nas coisas
simples e complexas. Às vezes até uma negociação que você vai fazer, você pede direção do Espírito Santo, e ele te dá paz naquilo, ele consolida aquilo no teu coração, e você vai e entra ou não. Então a gente precisa entender que Deus quer nos direcionar, e eu preciso, ou seja, para conquistar a minha vitória, andar na direção que Deus estabeleceu para mim. Deus sempre faz isso. E essa direção que Deus traz para a gente, ela tem a ver com uma postura, muitas vezes. Na grande maioria das vezes, um posicionamento nosso diante da situação. Então a Bíblia vai dizer para a gente o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, anda na sua direção. Do trabalho de tuas mãos comerás, será feliz, e tudo irá bem a esse homem. A Bíblia falando de um rei chamado Jotão. Jotão foi um rei que reinou em Judá. Foi um cara próspero, foi um cara muito abençoado. Mas a Bíblia vai dizer para a gente aqui o porquê de Jotão ter sido um rei que fez um reinado bom e foi um homem abençoado. A Bíblia diz: Jotão foi se tornando mais poderoso porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor. Irmãos, você quer prosperar em Deus, quer vencer? Dirige os teus caminhos segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Confessa a palavra, dê credibilidade à palavra. Sabe, não duvide, creia que Deus está contigo nesse processo, creia que as coisas vão acontecer e acontecerão. Daí você fala para mim: pô, pastor, mas eu já orei e não aconteceu. Calma, meu irmão, em nome de Jesus, seja perseverante. Nem sempre na Bíblia as coisas aconteceram de uma hora para outra. Nós falamos há pouco tempo do exemplo de José. José, ele tinha uma promessa, tinha um sonho, Deus havia falado com ele, e ele passou um tempão lá. Mas no final a vitória foi dele, e Deus tem vitória para você. Você pode até não estar vendo hoje, mas no final, Deus tem vitória para você, porque você foi predestinado a vencer. Você diga amém isso aí? Amém. João falando, quando porém o Espírito da verdade vier, quando vier, ele vos guiará. Seja direcionados. Uma das funções, um dos papéis do Espírito Santo é nos guiar à verdade. Selar o nosso coração com a paz do Senhor. Então, você precisa, sabe, olha, dedo 2 é o dedo da direção. Você precisa ter a direção correta. E essa direção você vai buscar na palavra de Deus, e você vai buscar no Espírito Santo de Deus. E se você crê nisso, diga amém. Amém. É isso aí. Terceiro dedo é o dedo da comunicação. Eu vou dar um exemplo para você, por favor, não entenda mal. Mas se você pegar a sua mão aqui e levantar o terceiro dedo no trânsito, você já comunicou, não é verdade? Qualquer lugar do mundo, se você levantar a sua mão e levantar o terceiro dedo junto, já era, comunicou. O nosso Deus, você não esquece mais isso, né? Nunca mais, você vai lembrar, mas é isso aí, identidade, positivo, direção e comunicação. Eu preciso saber que o nosso Deus é um Deus que é comunicante, Deus que se comunica comigo, e sempre foi assim. Perceba que no Éden ainda, olha só o que diz aqui. Gênesis vai dizer o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor, está falando de Adão e Eva, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles haviam pecado. E Deus diariamente ia conversar com Adão, com a sua criação, ele se comunicava. Você precisa estabelecer uma rede de comunicação efetiva com Deus. No mundo secular, a comunicação é de igual forma importante. Se você se comunica bem, você tem mais chance de sucesso na sua empresa. E assim, as pessoas que não sabem se comunicar ficam, já dizia o Chacrinha, quem não se comunica se... Olha aí, o pessoal da antiga se lembra, Quem não se comunica se trumbica, O Chacrinha é um comunicador da televisão brasileira, mas já mais veterano, um cara mais da antiga, que hoje nem mais vive, mas ele dizia isso: quem não se comunica se trumbica. E na verdade, a gente precisa entender que Deus, ele quer se comunicar conosco. Deus está próximo de você, ele é teu pai. Daí ele te trata como filho. E embora ele saiba das suas necessidades, que ele sabe, você precisa se comunicar. Essa semana mesmo, falando na aula, eu joguei até um exemplo
acerca desse assunto. Um cego chamado Bartimeu chegou para Jesus, e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, quando Jesus estava passando. E Jesus, ouvindo aquele cego, Jesus pediu que trouxessem aquele homem a ele. E Jesus, ele simplesmente podia curar aquele homem. Jesus sabia que aquele homem era cego. Jesus podia ter recebido, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus já podia ter resolvido a questão nisso. Mas Jesus chega para aquele homem e fala assim, que queres que eu te faça? Você precisa falar com Deus. Você precisa ser específico. Aquele homem falou, olha, Senhor, que eu torne a ver. E assim foi feito na vida daquele homem. Então, comunique-se com Deus. Ele está aberto a você. E você pode falar com ele tomando banho, deitado, antes de dormir, dirigindo. Ele está aberto a se comunicar contigo. A Bíblia vai dizer o seguinte, olha, até agora Jesus falando de nós, até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Isso é promessa de Jesus. Peçam e vocês vão receber. Em outras palavras, ele diz, peçam e vocês vão receber, porque eu me importo com a alegria de vocês. Ele diz assim em outras palavras, pedi e dar-se-vos-á, Mateus falando, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, o quê? Recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Você precisa abrir um link de comunicação com Deus e pedir. Pastor, mas isso é coisa da nova aliança? Não. Na antiga aliança, Deus estava aberto a isso também. Se você pega, por exemplo, o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, eu acho que é isso, lá pelo verso 14, Deus falando com Salomão ali, ele vai falar o seguinte, olha, se meu povo que se chama pelo meu nome, que são vocês, me buscarem, se humilhar, orar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Então Deus sempre esteve, tem essa esse interesse de estar se comunicando conosco. Você precisa colocar Deus na sua vida. Se você quer um vencedor, comunique-se com Deus. Aprenda a comunicar-se com Ele constantemente. Coloque Ele a par das suas causas. Pastor, Deus sabe. Não, meu irmão, em nome de Jesus, quando você lembra ao Senhor, Senhor, eu estou passando por isso, a tua palavra diz isso, você está exercendo fé, e as coisas acontecem. Essa é a orientação bíblica. Peça a Deus, tá bom? Então, falamos de direção, falamos de identidade positiva, falamos de direção, falamos de comunicar. E agora vamos falar do quarto dedo. O que você tem no quarto dedo aí, pessoal que é casado ou noivo? É isso aí. Então o quarto dedo vai ser o dedo da aliança. E na verdade isso é apenas um anel. Uma aliança significa muito mais do que um simples anel. Isso é uma joia que aponta, esse cara é casado, esse cara é noivo, mas uma aliança significa muito mais que isso. E Deus, você precisa entender que Deus tem uma aliança contigo. Você não está sozinho, você não está jogado. Deus te constituiu como um vencedor e Ele está junto nesse processo. Da mesma forma que Ele deu a terra ao povo de Israel, da mesma forma que Ele abençoou os homens na Bíblia e tomou as frentes, Ele vai fazer isso contigo também, querido. Porque o nosso Deus não muda, Deus tem uma aliança contigo. Você diz amém isso aí? Recebe isso aí no nome de Jesus. Salmo 106 vai dizer o seguinte, aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia, aqui quer dizer aliança, dura para sempre. Essa palavra misericórdia ali, é uma palavra que a gente vai, a palavra chesed, e literalmente, você vê essa palavra aparecendo com vários sentidos na Bíblia. É uma palavra que em Oséias, ela significa amor. No Novo Testamento, segundo Pedro, ela significa graça. Ela significa também aliança, significa bondade, significa misericórdia, significa fidelidade, mas de forma geral, quando a gente fala de chesed, a gente está falando de uma aliança indissolúvel, incondicional entre Deus conosco, baseada no amor dEle, na graça dEle, na misericórdia, na bondade.
e na fidelidade do Senhor. Deus tem uma aliança incondicional contigo. Receba isso no coração, meu irmão, e guarda isso contigo. Você não está sozinho. As suas lutas não são tuas. O que Deus falou para Josué? Josué, eu entreguei a terra. E Deus continua fazendo isso. Falando de aliança, eu lembro de Josafá. Em 2 Crônicas, naquela batalha em que Josafá se vê rodeado por vários inimigos, né, com um exército que ele tinha, um exército que não poderia resistir àquela grande multidão. E Josafá fala isso, Senhor. Né, ele vê, tem medo, a Bíblia diz isso, ele temeu e vai falar com o Senhor o seguinte: Deus, nós não temos capacidade de resistir a essa grande multidão, porém, os nossos olhos estão postos, olha a oração de Josafá, em Ti. Josafá não estava olhando os exércitos em volta, ele estava olhando ao Senhor. E Deus levanta o profeta e fala o seguinte: Josafá, assim diz o Senhor, nesse encontro, nessa guerra, não tereis que pelejar, porque essa batalha é do Senhor. Aleluia, irmãos. Aí Josafá vai e manda aqueles homens todos, já pronta a galera, os levitas para mandar à frente, o pessoal da música, eles foram louvando, entoando. Exatamente esse versículo, render, aleluia. José faz isso, né? O Josafá faz isso. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Josafá entendia que Deus tinha uma aliança com ele. E você precisa entender isso também. Outro cara que entendia de aliança era Davi. E a Bíblia diz que quando Golias se coloca na frente de Davi para pelejar, e Davi olha aquele gigante, ele chega ali para levar um queijo para os seus irmãos no exército, tal, a história é essa, e ele vê aquele cara afrontando o exército de Deus, de Israel, e ele olha para aquele homem e pergunta para o povo: quem é esse incircunciso que afronta, que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Davi estava dizendo o seguinte, em outras palavras: o cara incircunciso era aquele cara que não tinha aliança. Ele vai falar o seguinte: quem é esse cara que não é aliançado com Deus, que ousa enfrentar o exército do Deus vivo? Ele vai falar assim. Davi entendia sobre isso, e ele começa: Golias, tu vem contra mim com as tuas espadas, com as tuas lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Ele mesmo te entregará em minhas mãos. Davi pega e joga a responsabilidade para Deus, e você precisa fazer isso. Você precisa entender que Deus tem uma aliança contigo. O quarto dedo é o dedo da aliança. Você não está sozinho, meu irmão. Deus está contigo nessa jornada. Deus vai te dar a vitória. Você foi chamado para vencer, sim, ainda que seus olhos não vejam isso, ainda que a sua mente, que a sua lógica tente induzir a você de forma diferente. Você foi chamado para vencer, amém? É isso aí, glória a Deus. E o quinto passo, né? Esse dedo é o dedo mínimo, né? Não é isso aí? Dedo mínimo. Então, eu coloquei aqui como os detalhes. Tudo isso que a gente está falando aqui, todos esses fatores, aspectos e essa questão de vitória, isso, a primeira coisa que você precisa entender é que está atrelada a Jesus. O homem foi criado nessa condição de vencedor, mas perdeu isso quando pecou. E Jesus nos restituiu essa nova condição. Essa condição agora, não mais de subjugados pelo pecado, mas de vencedores, herdeiros, de filhos, de santos. E eu quero dizer para você que o detalhe principal, você que não conhece essa palavra, de repente você está aqui na igreja falando assim: pastor, está falando um montão de coisa que eu não sabia aí, um montão de coisa. Isso aí, Jesus é o principal detalhe para isso. Sem Jesus você pega tudo e apaga. Jesus é que nos faculta essa condição de vencedor em Cristo, em Deus, a condição de vencedor, de usufruir da bênção de Deus. É em Cristo que nós temos acesso a isso. Em Cristo nós fomos restituídos nisso pela fé. Você precisa guardar isso no teu coração. Esse é o detalhe. Você foi predestinado para vencer, foi em Cristo Jesus. Na vitória dele nós vencemos. Não é na minha força, não é na minha capacidade. Na vitória de Cristo você é constituído vencedor também, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você que quer ser um vencedor, que quer tomar posse disso, que quer ver isso se estabelecer na sua vida, que você precisa se preocupar com os detalhes.
Os pequenos detalhes são, na verdade, eles fazem grande diferença na nossa vida. São os pequenos detalhes. E isso em todas as áreas. Deus quer que você seja detalhista, sabe? Seja você que é pai, seja um pai melhor. Seja um pai detalhista, seja um pai de excelência, seja um melhor pai. Você que é mãe, seja uma mãe de excelência. Nós não somos conhecidos pela média. A pessoa que se destaca, a pessoa que tem sucesso é aquela que faz um pouquinho a mais. É sempre assim. Se você tem a sua empresa, você sabe disso. Se você tem 10 funcionários, 8 estão na média, né? Você vê que realmente não dá. Agora tem um que está acima da média. O que você pensa? Eu vou constituir esse cara aqui para ser encarregado, para influenciar. Deus te chamou para andar acima da média, queridos. E você é conhecido nos detalhes. Seja um filho melhor. Seja um servo melhor. A gente nem usa esse termo servo, né? Mas sirva melhor na igreja, nesse lugar que tem transformado vidas. A minha, então, a cada dia eu sou transformado aqui. Mas peça a Deus isso. Sabe, seja detalhista. Não faça as coisas desleixadamente. E Deus vai te fazer vencer. Deus podia ter escolhido muitas pessoas, mas Deus escolheu Josué no meio daquele povo. E Josué era um escravo. Ele era um escravo. Que Deus dotou ele de uma capacidade especial para liderar. E você tem isso. Você tem o Espírito Santo de Deus. O potencial da vitória já está em você. E você precisa, sabe, você precisa acordar para essas realidades. Às vezes, tem pessoas no nosso meio, pessoas que estão aqui na igreja, que não entendem isso. Não entendem isso. Você foi predestinado para vencer, para reinar, para ser uma bênção. Você diz amém isso aí? É isso aí. A Bíblia te assegura essa condição de vencedor, mas em Cristo. Nele você foi constituído vencedor sobre toda e qualquer situação. Toda! Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aquela promessa que Deus fez para Josué é tua também, cara. Onde você chegar, onde você colocar a planta dos seus pés, cara, você vai ser abençoado ali. Não é porque a bênção de Deus está naquele lugar, é porque a bênção de Deus está contigo. E quando você chega, você é uma bênção para o lugar, você é uma bênção para as pessoas, algo diferente acontece. Você foi chamado para vencer. Em nome de Jesus. Deixa eu ver se você guardou isso no coração. Que isso aqui você vai durante a semana, é um compromisso nosso. Quando você olhar para os seus dedos, né? É o dedo da identidade positiva. Guarda isso, identidade positiva. Não fala só identidade não, que pode ser negativo ou positivo. Identidade positiva. Tá? Depois do dedo da... Você tem duas fontes seguras. A palavra e o Espírito Santo. Depois do dedo da... Você precisa se comunicar com Deus. Abra com Ele um leque de comunicação constante. Fica com Ele na rede, tá? Ligados. Depois a gente tem o dedo da... Lembre-se, Deus tem uma aliança contigo. Ainda que você às vezes pense que não, Deus tem uma aliança contigo. E seja alguém que se preocupe com os detalhes, tá bom? A gente podia falar de muito mais coisas. A gente podia falar de caráter, podia usar outra mão para começar a falar. Mas o tempo é curto, né? E com certeza você acertou aqui a nossa sequência, ficou no teu coração. Guarda isso, né? Se você deixar aqui esses conceitos da palavra de Deus, renove a tua mente, renove o teu coração, renove o teu espírito. Se você deixar que isso se torne uma realidade na tua vida, com certeza você vai sair do status de ter o potencial de vencedor. E Deus vai fazer de você um grande vencedor na prática. É isso que Ele quer, tá bom?
Alguém é abençoado realmente em todas as áreas. Você pode dar um glória a Deus aí? Vamos aplaudir o Senhor?